Olá pessoal, eu sou o Oséias, sou professor e técnico de voleibol. Ao criar esse canal Vôlei Ilustrado, a minha intenção foi tentar trazer para vocês uma alternativa para que vocês possam tirar algumas dúvidas que eu vejo que é muito comum entre os meus alunos. Espero que gostem do conteúdo, que curtam e compartilhem. Se vocês puderem se inscrever, serão super bem-vindos. E fiquem à vontade para fazer comentários sobre o vídeo, se tem alguma dúvida, se querem que eu traga algum conteúdo mais específico, tá? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos ao canal e bora, vamos pro conteúdo. Para jogar voleibol, nós precisamos ter 6 jogadores em quadra, tá? E a regra diz que esses jogadores eles têm que estar dispostos na quadra da seguinte maneira: 3 jogadores na linha de frente, 3 jogadores na linha de trás. Aqui onde a gente chama de zona de ataque, certo? Que é a posição 2, 3 e 4. E aqui a posição de defesa, que é a posição 1, 6 e 5. Quando começa o jogo, o técnico tem que apresentar para a equipe de arbitragem qual é essa ordem. Então ele diz aqui quem vai ser o primeiro a sacar, o segundo a sacar, o terceiro a sacar, o quarto, o quinto e o sexto a sacar. E essa ordem, no momento em que acontece o golpe do saque, em que o jogador que está no saque, seja da equipe oposta ou da equipe a favor, no momento em que ele encosta a mão na bola, os jogadores têm que respeitar essa ordem de rotação. Ela diz que os jogadores que estão na frente têm que estar mais próximo da linha central do que os jogadores que estão no fundo, em relação aos seus correspondentes. O que quer dizer isso? Que o jogador da posição 2 tem que estar mais próximo da linha central do que o jogador da posição 1. Então, se eles estiverem dessa maneira, não existe erro de rotação. Se esse jogador estiver aqui, não existe erro de rotação, desde que o jogador correspondente da rede esteja mais próximo da linha central. Então, na posição 2 e na posição 1, eles são correspondentes, 3 e 6 são correspondentes, 5 e 4 são correspondentes. Percebam que o jogador da posição 4, ele pode ficar mais longe, mais distante da linha central do que o jogador da posição 1, porque eles não são correspondentes. Assim como o jogador da posição 6 não é correspondente à posição 4 e 2, e assim sucessivamente. Os correspondentes são esses. Esses jogadores não podem passar um na frente do outro e vice-versa. Na questão das laterais, os jogadores das laterais, posição 2, 4, 5 e 1, eles têm que estar mais próximo da linha lateral do que os jogadores da posição 3 e 6. Então, os jogadores da posição 1 e 2 têm que estar mais próximo da lateral do que esses 4 jogadores. Assim como os jogadores da posição 4 e 5 têm que estar mais próximo da lateral esquerda do que esses 4 jogadores. Diante disso, a gente pode montar a nossa equipe para receber ou para atacar o adversário da forma que nos é mais conveniente. Então, se eu colocar o jogador da posição 4, 3 e 2 dessa forma, os jogadores da posição 5, 6 e 1 também podem ficar dessa forma. Ou dessa forma, desde que respeitem os seus correspondentes. Vocês entenderam que as posições aqui são flutuantes, certo? O que precisa é que os jogadores respeitem a ordem de saque. O que é a ordem de saque exatamente? Eu vou fixar esses aqui para vocês entenderem, não esquecerem quais são as posições, suas respectivas posições. E vamos colocar aqui alguns jogadores. Então nós temos aqui o jogador da linha de frente.
e os jogadores da linha de fundo. Conforme o jogo for acontecendo, esses jogadores têm que respeitar essa sequência de saque. Então, quando esse jogador vier para o saque, esse vem para a posição 2, esse vem para a posição 3, posição 4, 5 e 6. Então, esse executa o saque. Fez ponto ou não fez ponto, o adversário rodou, saque do adversário. Então, é a vez do jogador vermelho sacar. Quando ele vier para o saque, a ordem de saque se mantém. Os jogadores têm que respeitar essa ordem. Até completar o rodízio completo e repetir. Isso vai repetir quantas vezes for necessário até acabar o set. Se houver a necessidade de uma substituição, se eu tirar um jogador e ele for feito por uma substituição regular, ele tem que manter a ordem de saque no lugar de quem ele entrou. Então, quando esse jogador vier sacar, esse aqui acompanha e assim segue o rodízio, certo? Eu vou substituir mais um jogador. Ele continua mantendo a ordem de saque. Esse vem sacar. Até o final do set. No set seguinte, essa ordem pode ser mudada. Então, o rodízio, a ordem da rotação tem que seguir igual até o final do set. Se essa sequência não for respeitada, acontece a falta de rotação. O que caracteriza a falta de rotação? A equipe rodou e o jogador vem para o saque. Ao invés, quando ele vier para o saque, esse jogador veio para cá, esse jogador veio para cá, e o jogador da posição 6, que deveria vir para a posição 5, vem para a posição 4, alterando a ordem do saque. Então, no momento em que esse jogador encostar a mão na bola, a equipe de arbitragem vai apitar e dizer que esses dois jogadores estão errados. Eles precisam arrumar. Aí é caracterizada uma falta de rotação, a bola vai para a equipe adversária e é ponto para a equipe adversária. Então a equipe de arbitragem tem que arrumar a ordem de saque e o jogo segue normalmente. Uma outra forma de acontecer o erro de rotação é na infiltração. Muitas equipes jogam o sistema 5-1, por exemplo, em que tem um levantador só e os outros são atacantes. Então, quando esse atacante, por exemplo, está no fundo da quadra, no momento do saque, ele vai, o que a gente chama de infiltrar. Então, quando houver o golpe do saque, ele vai entrar para levantar, certo? A regra diz que após o golpe do saque, os jogadores podem se mexer livremente, sem cometer falta, somente após o golpe do saque. No momento do golpe de saque, eles têm que respeitar a ordem de saque. Então, vamos supor que o adversário vai sacar e esse levantador vai infiltrar. Se no momento do golpe do saque ele estiver atrás do seu correspondente, no caso aqui o jogador da posição 2, não é caracterizado a falta de ataque. Porém, se no momento do golpe ele estiver totalmente à frente do jogador da posição 2, isso é caracterizado a falta de rotação. E de novo, o árbitro vai apitar, dizer que esses dois jogadores estão irregulares, vai consertar a ordem de saque novamente e o jogo segue.
Um outro exemplo do erro de rotação pode se dar em relação às laterais. Nós falamos sobre as jogadoras do fundo em relação às jogadoras da rede, mas vamos supor que no sistema 5-1 faça uma infiltração onde a levantadora está na posição 6, a oposta na posição 3. A central vai se posicionar, aí para consertar o passe, a gente distribui o passe aqui. Nesse caso, em relação à linha central, não há erro de rotação. Porém, a jogadora da posição 1 está totalmente à esquerda da jogadora da posição 6. Nesse caso, caracteriza o erro de rotação. Então, ou a jogadora da posição 6 vem para cá e fica entre as duas jogadoras da posição 5 e 1, ou a jogadora da posição 1 vem mais para cá e redistribui o passe, deixando a jogadora da posição 6 entre as jogadoras da posição 1 e 5. A regra diz que as posições são determinadas e controladas conforme a posição do contato com os pés com o solo, no momento do saque. Então, o que vai determinar se a jogadora está numa posição correta ou não é o último contato do pé delas em relação ao da sua correspondente, no momento do saque, quando encosta a bola. Então, se a jogadora estiver em deslocamento, ela pisar aqui atrás, saltar, nesse momento acontece o golpe do saque e ela cair aqui, não há falta. E a regra também diz que cada jogadora deve estar no mesmo nível ou ter pelo menos parte de um dos pés mais próximo da linha central, nesse caso, do que a sua jogadora correspondente em relação à linha de fundo. Então, o que a regra está dizendo aqui? Se no momento do golpe do saque, parte do pé da jogadora da posição 2 estiver à frente de parte do pé da jogadora da posição 1, não é caracterizado o erro de rodízio. Não interessa se o corpo está todo à frente, e sim se os pés estão nivelados ou mais próximos. Um erro muito comum que acontece, que muitos atletas e alunos me perguntam, e eu vejo as pessoas se confundirem em relação à especialização. Muita gente acha que a levantadora não pode passar à frente da oposta. Ponteira com ponteira, líbero com central ou central com central. No sistema 5-1, por exemplo. Nesse caso aqui, não tem nada a ver. A levantadora aqui não tem correspondência com a oposta. Essa ponteira não tem correspondência com essa ponteira. O líbero, sim, que está na posição 6, ele tem correspondência com o central, porque eles estão na posição 6 e 3. Então, em relação à linha central, eles não podem trocar. O jogador da posição 3 tem que estar mais próximo da linha central do que o jogador da posição 6, certo? Então, se eu organizar o meu passe de forma que a jogadora da posição 2 fique aqui, a jogadora da posição 1, posição 6, 5 e 4. É nítido que a oposta está atrás da levantadora. Porém, não é falta, porque ela está na posição 4, está mais próxima da linha central do que a jogadora da posição 5, que está mais próxima da linha de fundo. Lateralidade também, em relação à central, em relação a líbero, não há falta nessa situação, mesmo sendo levantadora e oposta. Nesse caso, elas não têm relação. Elas só têm relação quando a oposta está na posição 3 e a levantadora na posição
6. Aqui sim, nessa situação, a levantadora não pode passar à frente da oposta, porque ela é a jogadora da posição 6 e não da posição 3. Somente nessa situação é que a oposta tem que ficar à frente da levantadora. É lógico que quando a oposta está no fundo, vale o mesmo entendimento. Correto?